A paz, minha irmã Rosa, tudo bem? Eu quero compartilhar um estudo meu baseado em duas passagens muito conhecidas da palavra. Aliás, eu quero até dizer que quando eu penso em alguma coisa, quando eu estudo, eu procuro formular todos esses pensamentos sempre na palavra, sempre em muitas passagens da palavra, para não correr o risco de errar. Mas mesmo assim, é claro que eu posso errar. Mas graças à misericórdia do Senhor, eu tenho os irmãos que podem sempre me corrigir. Então, fique à vontade se você achar que tem algo que foge, alguma coisa do Senhor, e, por favor, você me passe. Porque diz Provérbios 27:17, como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então nós, todos juntos, nós que temos o dever de estarmos sempre analisando o que nós recebemos da palavra, como aqueles irmãos lá de Bereia que Paulo disse, ou melhor que Lucas disse, que após Paulo pregar, eles iam lá à noite conferir para ver se era aquilo mesmo, se aquilo mesmo que Paulo estava pregando estava na palavra. Bom, o meu pensamento, o meu compartilhamento, ele está fundamentado em duas passagens. Um verso de um salmo e uma passagem na epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses 4,13 é uma passagem muito conhecida no meio evangélico e ela é transformada muitas vezes, com perdão da palavra, em um mantra. O mantra na cultura indiana é uma recitação, uma prece, uma música, um canto que possui uma finalidade mágica, algo que, de tanto ser repetido, alcança o seu objetivo. E para muitos cristãos, o verso 13 de Filipenses 4 possui esse significado. Paulo diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma das passagens. A outra é o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que depois eu vou falar desse verso do Salmo 23, 1, falar um pouco do original em hebraico, que é Adonai Roi Lo Echsar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para começar, eu lembro que quantas são as vezes que a vida do cristão ela é assolada por um turbilhão de situações problemáticas, difíceis, cujas soluções fogem completamente de nossas mãos, de nosso poder. Quantas são as vezes em que até o essencial para o dia a dia pode faltar? Quantos cristãos hoje em dia não passam fome, frio, dores? Quantos não estão presos, perseguidos? Claro, pelo Evangelho, né, em razão do Evangelho. Talvez aqui no Brasil, na América do Sul, a gente não tem essa ciência pelo Evangelho, mas na Ásia, no Oriente, na Coreia do Norte, na China, há muitos irmãos presos, os quais talvez ninguém saiba que eles estão lá, em cadeias por amor ao Evangelho. Alguns serão mortos, tantos outros já foram mortos, irmãos que estão sofrendo. E aí eu lembro do Filipenses 4,13, que é dito hoje, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu, eu digo que é dito hoje com uma ênfase que eu vou mencionar, uma ênfase talvez um pouco diferente da qual eu acho que ele realmente tenha que ter, esse verso. Eu já ouvi até falar
que muitas vezes o sofrimento, quando está em uma pessoa, quando está em um irmão, pode ser fruto de um pecado. Eu vi líder falar isso, que há erro na vida do cristão. Claro que a nossa carne é adâmica, a raiz da nossa carne é pecaminosa, e faz parte da nossa vida espiritual nós lutarmos, batalharmos continuamente, segundo a segundo, contra a nossa carne, que sempre quer nos levar ao pecado. Mas será que essa imensa aflição que acomete os nossos irmãos, muitas vezes nós mesmos, não é, minha irmã? É sempre fruto de um pecado? Jesus, no Evangelho de João, diz que não. Graças à misericórdia, lá no capítulo 9 do Evangelho de João 1, o narrador, João, diz, o evangelista: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E quantos são os irmãos e irmãs envolvidos nessa situação de aflições durante uma eternidade, durante muito tempo, ou seja, são aflições que parecem não ter fim. Não são aflições momentâneas. Você sabe bem o que eu estou falando, você vive o que eu estou falando. Mas muitos do povo cristão dizem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez de uma forma diferente. Ou seja, posso ser rico, eu posso sair da miséria, porque ele me fortalece, eu posso ser são, posso ser curado de todas as enfermidades e por aí vai. Mas alguns podem perguntar: e eu? Por que eu não saí dessa aflição que sofro há tanto tempo? Por que eu estou sofrendo? Eu não sou cristão também? Eu não sou cristã também? Não tenho direito de receber essas bênçãos como tantos recebem? Não tenho direito de agir a fé, como muitos dizem, agir a fé nesse sentido? Então queria lembrar algumas passagens. A primeira é Estevão, lá em Atos, onde Lucas diz que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo, ou seja, Estevão era um homem justo, puro, imaculado, não era pecador. Atos 6, 5. Ora, Estevão foi apedrejado até a morte. E uma morte por apedrejamento deve ser lenta, deve ser dolorosa. Em Atos 7:59 está: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão era um homem cheio do espírito mesmo. Mas ele era pecador? Faltou proteção a Estevão? O posso todas as coisas naquele que me fortalece não valeu para o Estevão? Estevão não poderia sair dessa situação e continuar vivo? Agora uma outra passagem. 2 Coríntios 11, de 22 a 29, Paulo diz: São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, porque Paulo não queria se gabar, não é? Ele diz: Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, açoites, chicotadas, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação e em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos. Olha o que Paulo passava. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas.
Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? 2 Coríntios 11, 22 a 29. Ou seja, Paulo deixa muito claro que ele sofria e também sofria muito. E lá em Hebreus 11, 32 a 38. E que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. As pessoas querem alcançar as promessas, mas elas não querem fechar as bocas dos leões hoje. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, ou seja, as mulheres receberam os seus maridos mortos, vindos como espojo de guerra. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens, os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, 32 a 38. Minha irmã, quantos irmãos fiéis ao Senhor, quantos irmãos, por amor a Cristo, não também estão errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra? Quantas covas, quantos desertos as pessoas não estão passando por amor ao Senhor, por manter a fé, por dizer que confia no Senhor e espera do Senhor o livramento. Quantos não estão assim? Será que estes mártires estavam em pecado? Muitos dizem isso. Se você não tem prosperidade, alguma coisa está errada. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece para esses homens que morriam cerrados, mortos, ao fio da espada, sofriam, não tinham nada, andavam em peles de ovelhas e cabras, desamparados. Eles não tinham palácios, eles não podiam clamar e poder, olha, eu quero um emprego novo, quero ter carros, fazendas, quero ter meu patrimônio duplicado, triplicado. Eles não tiveram a chance disso. Agora, vamos voltar a Filipenses e ao Salmo 23. Só que Filipenses de uma forma um pouco mais extensa. Então, vamos ler o Salmo, a passagem de Filipenses, mas não só o verso 13. Do capítulo 4, do verso 10 ao verso 15, depois eu menciono outros. Claro que o certo seria a gente ler todo o contexto e saber o que Paulo estava escrevendo àqueles que moravam naquela cidade de Filipos. Mas o quarto, do verso 10 ao 15, Paulo dizia, ou disse, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Filipenses 4, dos versos 10 a 15. E a minha pergunta é, no verso 13 nós temos, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Será que Paulo estaria se referindo a um cristão com superpoderes, como muitos entendem hoje? Você pode agir a sua fé no sentido de multiplicar o seu patrimônio, ou sair da miséria e ter uma empresa, ter uma vida terrena cheia de bênçãos, de palácios, banquetes. Será que era isso que Paulo estava se referindo? Será que isso passou em algum momento pela cabeça de Paulo? Eu acho que não. O que significa posso todas as coisas naquele que me fortalece? O que significa esse verso? Talvez não, dentro do contexto. Qual será o contexto que Paulo estava inserido para dizer estas coisas? Realmente é poder tudo? É poder riqueza, ter riqueza, carros, casas, saúde, emprego maravilhoso, empresas, uma vida de realizações aqui nessa terra? Porque tantos crentes parecem que talvez não queiram que Jesus volte. Porque se Jesus voltar, ele vai não ter mais a sua empresa. Ele vai parar de multiplicar os seus bens. Ele vai parar de comprar os seus carros. Ou seja, Jesus vai atrapalhar um pouco esses planos. Não sei, talvez tenham cristãos tão ligados a essa terra que se Jesus voltar vai atrapalhar tudo. Eu vou ler novamente Filipenses 4, mas realçando algumas partes. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ora, eu entendo que Paulo tinha muito pouco. Ninguém diz que já aprendeu a contentar-se com o que tem, se tem muito, se é rico. Quem diz que já aprendeu a contentar-me com o que tem, está passando alguma necessidade. Aí Paulo continua: sei estar abatido e sei também ter abundância. Ou seja, Paulo sabia passar pelo abatimento, sabia passar pelo sofrimento por experiência própria. Não porque ele ouviu falar que outros foram abatidos. Continua: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Paulo foi instruído pela palavra a aprender a passar pela fome, a passar necessidade. Quantos não se revoltam com isso? É duro, é difícil. Eu não sei o que é passar fome durante vários dias, como muitos passam. Mas Paulo foi instruído a passar por isso. Continua, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo também foi instruído a passar necessidade. Aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois, todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Paulo sofria. E é claro que aqui tem uma parte, porque esses irmãos da cidade de Filipos amparavam Paulo. Há pessoas que passem necessidade, mas também deve haver um corpo que ampare essas pessoas, que amparem, que diminuam essa dor e essa aflição, porque quando alguém do corpo de Cristo está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Aí Paulo continua: em bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão a vós somente. Paulo passava necessidades o tempo todo e precisava receber sustento de outros, ainda que Paulo, a gente sabe, fazia tendas, tinha um ofício, mas em muitas situações ele não conseguia nem ficar em uma cidade, era perseguido. Ou seja, Paulo sofria. O contexto de toda essa passagem de Filipenses 4, de 10 a 15, eu entendo que é instruir os cristãos para os momentos de necessidade, de dor, e não utilizar um verso e, através desse verso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, querer ser um super-homem e ser um super-cristão com toda a riqueza.
Aliás, eu acho a riqueza um problema, o dinheiro um problema, né? O amor à riqueza é a raiz de todos os males, mas estou construindo um estudo que me leva a entender que realmente o dinheiro é um problema. Filipenses 4, 8 a 9, que são os dois versos anteriores a essa passagem, nos informam algo interessante. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Os crentes de hoje querem o posso todas as coisas naquele que me fortalecem. Para as riquezas, para o bem-estar. Mas muitos deixar a corrupção de verdade, não, isso poucos querem. Quanta corrupção para a alma há nas conversas, onde não há um assunto honesto, um assunto puro. Nos programas de televisão, programas de YouTube, onde não há coisas justas. Nos vídeos que não são de boa fama. Nas músicas que não há virtude, que não há louvor. E muitas vezes isso faz parte das nossas vidas como cristãos. Só que nós só queremos o verso 13 de Filipenses. A gente não quer passar, e olha que tem muito mais coisa em Filipenses, mas a gente não quer passar pelo verso 8 e 4 do capítulo 8 e 9 do capítulo 4 e não quer passar por todos os outros versos de 10 até chegar em posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo nos instrui tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A gente não precisa receber proibição. Olha, você não pode fazer isso, não pode assistir aquilo, não pode ir a tal lugar. A Bíblia nos ensina que nós devemos escolher. Nós não precisamos nem mencionar, porque de repente as pessoas do mundo são tão perversas, eles vão inventar um pecado novo que não está escrito na Bíblia. Mas se não for verdadeiro, não for honesto, se não for justo, se não for puro, se não for amável, se não for de boa fama, se não tiver virtude e louvor, nós nem devemos pensar, quanto mais praticar. Quantos querem o posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não querem aprender a contentar-se com o que têm, como Paulo dizia. Quantos querem saber estar abatidos? Quantos querem estar instruídos a passar fome? Quantos querem aprender, serem instruídos a padecer necessidade? Quantos? Porque se querem poder todas as coisas naquele que o fortalece, também deveriam querer essas outras coisas. A passagem é a mesma. Tem que querer aprender a estar abatido, a passar fome. Ora, não pode pegar um pedaço só. Nós não podemos escolher parte da Bíblia que nos agrada e fechar os olhos para outras partes e que expõe os nossos pecados. Eu tenho um estudo que se chama o relativismo cristão, que mostra que nós, cristãos, escolhemos na palavra aquilo que queremos servir. Isso dentro do Novo Testamento. Às vezes no Velho, o Velho às vezes é mais difícil, né? Porque não, isso daí era a antiga aliança, a antiga lei. Dentro do Novo Testamento, nós muitas vezes escolhemos, porque a gente fala, não, isso já não se aplica mais hoje, agora é diferente, é o tempo da graça. Mas quem escreveu foi Paulo, Pedro, Tiago. Quem deixou a mensagem foi Jesus, escrita pelos apóstolos, pelos evangelistas. Ora, por que tirar? Mas agora eu queria voltar ao verso 23, ao Salmo 23, o verso 1, porque dele partiu todo esse meu pensamento. Eu quero fechar com ele. Todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na versão eu utilizo revista e corrigida do João Ferreira de Almeida, e nas outras não, o texto não é muito diferente. Em hebraico, o texto seria, no original, Adonai Roi Lo Ersar.
Se bem que Adonai não está escrito no texto em hebraico, porque está lá o tetragrama de Deus, aquele nome que os judeus não poderiam pronunciar e talvez tenham perdido como é que se pronuncia. Seria mais ou menos aquilo que as pessoas se referem a Jeová, né? Seria Jeová é meu pastor, né? Mas como a própria pronúncia de Jeová não é a pronúncia correta, poderia ser Javé, Iavé com um I, né? Um Y. Mas, pois bem, vamos usar o Senhor é meu pastor, não vai interferir. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, é um entendimento que nós entendemos esse verso já, né, desde que temos contato com a Bíblia, é um dos versos chaves. Eu não quero complicar, mas talvez essa tradução desse verso possa ser um pouquinho diferente, ela possa ser um pouquinho implementada. Não que as nossas Bíblias estejam erradas, longe disso. As atuais traduções estão certas, mas o hebraico ele tem características diferentes da língua portuguesa, do inglês, do francês, do espanhol. E às vezes o significado da palavra pode ser, do hebraico, pode ser um pouquinho difícil de se traduzir ao pé da letra ou com uma interpretação para uma outra língua. No hebraico, se a gente dividir, são basicamente 4 elementos dessa frase, sem tirar a primeira parte, que é Mismor le David, Salmo de Davi, né? Adonai, que seria Yahvé, o Senhor, Roi, meu pastor. Depois tem o não, o nada, que é Lo, e faltará Ersar. Adonai Roi, Lo, Ersar. A tradução seria, digamos, ao pé da letra em português, o Senhor é meu pastor, não faltará. Aí eu pergunto, no hebraico dá para a gente até perguntar, quem é que não vai faltar? Nada me faltará, muitas vezes dá a ideia, para o cristão, para o judeu também, de que talvez tenhamos o direito de ter tudo. Ora, se eu sou cristão, comida não pode me faltar, saúde não pode me faltar, os bens não podem me faltar, amigos não poderão me faltar. Mas às vezes não é assim. Tantos homens de Deus tiveram falta de tudo isso. Jesus não teve ninguém no seu momento final. Todos com medo fugiram. Quantos passaram fome, não tiveram comida? Daqueles que estão na Bíblia, fora todos os outros, os mártires, aqueles que nós não conhecemos e que quem chegar à glória conhecerá. Mas será que o Senhor é meu pastor, nada me faltará? É o verso que a gente deve utilizar, posso tudo naquele que me fortalece, para dizer, olha, eu posso ter tudo, nada vai me faltar. Se isso está me faltando, então eu vou orar, Senhor, o Senhor diz que nada me faltará, está faltando dinheiro aqui para comida, está faltando um emprego melhor, mas o Senhor, na sua palavra, diz, nada me faltará. Então eu tenho direito, Senhor, porque a sua palavra me diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas uma tradução, irmã, desse verso, ela poderia ser mais ou menos a seguinte. A parte final, lo ersar, ela poderia ser traduzida como ele não faltará. Ou seja, o Senhor é meu pastor, ele não faltará. Deus não nos faltará. Assim como ele não faltou a Estevão no momento do apedrejamento, e não faltou ao Senhor Jesus. O Pai não faltou ao Filho no momento da cruz, ainda que o Filho estivesse sendo assassinado por nossos pecados. Ele não vai faltar. Acima de toda fome ou de toda abundância, acima de toda dor ou de toda saúde, ele não vai faltar. E se nós vermos o contexto do Salmo 23, Davi ele cita sobre o vale da sombra da morte.
ele fala dos inimigos que o perseguem. Davi não está falando, ele não está abrindo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ele não faltará, ou como dizem, entendem alguns, nada me faltará, falando que ele vai ter riquezas, falando que ele merece ter tudo, os banquetes, os reinos. Mas Davi sabia, por experiência própria, pelas aflições, por, por lutar contra o pecado que cometeu e atingiu a ele, a sua família, ele pagou o preço por isso, que o Senhor jamais faltaria na vida dele. O Senhor jamais vai faltar. Ele não faltará. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ele não vai faltar para mim. Talvez outras coisas possam faltar, talvez não. Mas jamais o Senhor faltará. Irmã, fique certa disso. Pode haver aflição, pode haver dor, pode haver fome e sede, mas esteja certa. Jamais e nunca o Senhor irá faltar em tua vida se os teus caminhos forem os caminhos dele. Essa é a promessa. Amém? Irmã querida, me despeço com as palavras do nosso irmão Paulo em Tessalonicenses, no fim do livro de Tessalonicenses, onde ele diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, minha irmã. A paz.